Comunista exposto. W. Cleon Skousen. Capítulo 12. A tarefa futura. Neste estudo, não fizemos tentativa alguma de encobrir os erros cometidos pelos homens livres ao lidar com o comunismo no passado. Na verdade, todos esses erros podem ser considerados ganhos se aprendermos uma lição de cada um deles. No entanto, certamente seríamos acusados de estupidez decadente, como dizem de nós os comunistas, se nos permitirmos repetir esses erros no futuro. Neste capítulo tentaremos tratar deste assunto. Para aliviarmos o problema, começaremos discutindo o progresso feito pelos comunistas sob sua agenda de conquistas. Em seguida, vamos lidar com a atual linha de estratégia comunista. Finalmente, descreveremos algumas das coisas mais importantes a serem feitas para vencermos. A agenda de conquistas do comunismo. Para afastar um inimigo, primeiro é necessário saber onde o inimigo quer ir. Os comunistas nunca fizeram segredo a esse respeito. Seu plano, antes de tudo, é tomar a Ásia, depois a África e em seguida a Europa e finalmente a América. Embora esse plano de conquista já esteja na literatura comunista há várias décadas, foi vigorosamente reafirmado em 1953. Quando os líderes vermelhos decidiram criar uma agenda de conquistas para o mundo todo e em seguida implantar seu plano continente por continente. A conquista total deve estar completa por volta de 1973. Felizmente, a inteligência militar americana aprendeu essa agenda no fim da Guerra da Coreia e o senador William Cowland pôs o documento no Congressional Record em 29 de abril de 1954, na página 5708. Embora a agenda seja longa demais para citá-la na íntegra, as declarações selecionadas serão apresentadas com comentários para que o estudante possa saber dos avanços comunistas em seus planos para dominar o mundo. Temos de, até ficarmos certos da vitória, trilhar um caminho que não leve à guerra. A estratégia comunista oficial é pressionar por vantagens em todas as frentes, mas recuar quando houver grande resistência militar. Esta continuará a ser sua política, salvo quando estiverem certos de uma vitória rápida através de um ataque furtivo, que acabe com toda a capacidade dos Estados Unidos de retalhá-los. O sucesso dos Estados Unidos durante 1960, com o lançamento de um míssil Polaris de um submarino, tornou obsoleto o plano soviético de ataques furtivos. Um ataque vermelho traria uma retaliação devastadora a partir dessas bases de mísseis e constante movimento pelos mares. Por ora, a política vermelha terá, portanto, de ser um caminho que não leve à guerra. A Grã-Bretanha deve ser aplacada e, para isso, é necessário que acredite que os comunistas e os países capitalistas possam viver em paz. A coexistência pacífica não foi vendida somente ao povo da Grã-Bretanha, mas também aos americanos. Coexistência significa aceitar o comunismo como elemento permanente na Terra, apagar da história passada a conquista dos países satélites,
aplacar exigências comunistas de modo a evitar crises e tensões internacionais. As oportunidades de comércio terão grande influência sobre a mente britânica. Este aspecto funcionou ainda melhor do que os dos líderes vermelhos haviam planejado. Hoje, não só a Grã-Bretanha, mas também os Estados Unidos e 37 outros membros do bloco ocidental sucumbiram à tensão de comércio com o bloco sino-soviético. A França deve sentir maior segurança para cooperar conosco. Após a Segunda Guerra Mundial, as forças vermelhas na França tornaram o Partido Comunista o maior do país. Antes da tomada do poder por Charles de Gaulle, em 1958, a influência vermelha havia ajudado a levar a França à beira da falência, da anarquia e da guerra civil. O Japão deve ser convencido de que o rearmamento põe em perigo a segurança nacional e de que as forças americanas, distribuídas em todo o mundo, não podem disponibilizar efetivo suficiente para sua defesa. Esse era o tipo de agitação comunista que produziu os motins japoneses de 1960 e impediu o presidente Eisenhower de visitar o Japão. Seu desejo do Japão de comércio oferecerá grandes possibilidades para o afastarmos dos Estados Unidos. Em 1960, o Japão havia recuperado o 5º lugar no comércio mundial. Os Estados Unidos afastaram o Japão do bloco sino-soviético, comprando 23% de suas ações e lhes fornecendo 34,8% de suas importações. Em 1960, a força militar, econômica e industrial será tão grande que, com uma simples demonstração de força por parte da União Soviética e da China, a facção dominante do Japão há de capitular. Essa capitulação não ocorreu. O Japão, com a ajuda dos Estados Unidos, tornou-se forte, enquanto a China se debatia sob a disciplina comunista e caía na fome generalizada e no colapso econômico. Deve-se isolar os Estados Unidos utilizando-se todos os meios possíveis. Este projeto comunista estava fazendo progressos alarmantes por volta de 1960. A propaganda anti-americana em todo o mundo havia criado a imagem do americano feio. E isso apesar de 50 bilhões de dólares em ajuda externa. A expansão vermelha na Ásia, na África, em Cuba, na América Central e na América do Sul começou a despertar os americanos para a ameaça real de possível isolamento. Se poderemos ou não invadir os Estados Unidos de iniciar a guerra para defender seus direitos e liberdades é algo que depende de nosso sucesso em isolá-lo e da eficiência de nossa ofensiva de paz. Essa postura reflete claramente a perfídia de propaganda vermelha em usar a paz como meio de paralisar a resistência dos Estados Unidos, enquanto os comunistas vão pouco a pouco assumindo o comando. Aqui vemos a definição vermelha de coexistência pacífica. Significa rendição pacífica. No caso da Índia, deve-se adotar somente meios pacíficos. Qualquer emprego da força nos afetará, nos afastará dos países árabes e da África, porque a Índia é considerada nossa amiga. Este plano para atrair a Índia pela conquista pacífica está definitivamente em marcha. Nehru afirma ser neutro, mas é um marxista socialista treinado, consistentemente alinhado aos líderes vermelhos na maioria das questões principais. Na hora da queda, sem dúvida, pedirá às nações ocidentais que o salvem.
Depois da conquista da Índia, será fácil resolver os problemas das Filipinas e dos países árabes através da cooperação econômica e coligações. Esta tarefa poderá ser concluída até 1965. As forças de subversão vermelhas já são claramente visíveis nas Filipinas e na República Pan-Arábica de Nasser. Então uma onda de revolução varrerá todo o continente da África e imperialistas e colonialistas serão empurrados para o mar com rapidez. Ainda em 1960, os comunistas haviam preparado as fogueiras da violência revolucionária em toda a África. As potências coloniais estavam tentando levar os nativos a seguir uma política de transição pacífica para a independência, mas muitos deles estavam seguindo a fórmula vermelha do colonialismo ao caos e ao comunismo. Ásia e a África desconectadas dos países capitalistas na Europa, haverá um colapso econômico total na Europa Ocidental. Sua capitulação será questão de lógica. Em 1960, o abandono do Congo gerou caos na economia belga. Cada uma das potências coloniais está sendo afetada conforme as relações comerciais com a África são interrompidas. Finalmente, os vermelhos esperam trazer à África e à Ásia ferramentas para estrangular a Europa. A cada ano que passava, o laço ficava mais apertado. No que tange aos Estados Unidos, o colapso econômico industrial virá depois da crise europeia. O mergulho dos Estados Unidos em uma crise paralisante faz parte da última fase do plano soviético para conquistar a América. O Canadá e a América do Sul ficarão na mesma condição, sem esperança nem defesa. É verdade que, se os Estados Unidos foram totalmente dominados e subvertidos, todo o hemisfério ocidental cairá. 20 anos a partir de agora, o que seria em 1973, a Revolução Mundial será um fato consumado! Algumas fases deste plano foram frustradas, mas outras estão muito à frente das expectativas. Considerada em sua totalidade, a agenda de conquistas está assustadoramente perto de ser cumprida. Nota do narrador. Oh, meu pai, estamos vendo o cumprimento desta profecia narrada por Skousen, que não era um profeta. Que Deus nos abençoe e nos proteja do comunismo. Isso foi escrito há 50 anos atrás, pessoal. Retornando à leitura. Especialistas em estratégia comunista salientam que todo este plano de conquistas entraria em colapso caso o Ocidente despertasse e tomasse a iniciativa de começar a empurrar o comunismo para trás em todas as frentes. Dizem que o erro trágico do Ocidente foi sua vontade contínua de coexistir, aceitar o comunismo como elemento permanente na Terra, presumir que as conquistas comunistas eram inalteráveis, ignorar o fato de que os líderes vermelhos admitiram em sua agenda
que tem mais razão para temer a ação militar do que o Ocidente. Permitir que as nações livres fossem intimidadas e cair no blefe de apaziguar um inimigo fraco. Como conseguiram esses resultados? A importância da guerra psicológica. O maior erro do Ocidente foi deixar-se cair em um estado de estagnação, apatia e inércia mentais. Em alguns círculos, motivações de patriotismo, lealdade e sonho tradicional de liberdade a todos os homens ficaram adormecidos ou foram paralisados por um novo e estranho tipo de pensamento. Algumas autoridades dizem que há uma necessidade urgente de mudança revolucionária em nosso estado de espírito. O que está errado com o nosso estado de espírito? Em primeiro lugar, temos pensado do modo como comunistas desejam que pensemos. Nossos pais fundadores ficariam alarmados se soubessem como tantos de nós ficaram tão confusos com os problemas fundamentais, como a coexistência, o desarmamento, o livre comércio, a ONU, o reconhecimento da China Vermelha e uma porção de assuntos correlatos. Em vez de nos mantermos em estado de vigilância intelectual, termos aceitados slogans comunistas como principais premissas para muitas das nossas conclusões. Percorramos uma lista de objetivos estratégicos atuais que os comunistas e seus companheiros de viagem estão tentando alcançar. Todos esses objetivos fazem parte da campanha para abrandar a América e depois tomar o poder. Tenham em mente que muitos americanos leais estão trabalhando nesses mesmos objetivos, porque não percebem que foram engendrados para nos destruir. Metas comunistas atuais. Aceitação por parte dos Estados Unidos da convivência como única alternativa à guerra nuclear. 2. A disposição dos Estados Unidos a preferirem capitular e começarem uma guerra nuclear. 3. Criar a ilusão de que um total desarmamento por parte dos Estados Unidos seria uma demonstração de força moral. 4. Permitir o livre comércio entre todas as nações, mesmo aquelas de filiação comunista, ainda que haja artigos que possam ser usados para a guerra. 5. Concessão de empréstimos a longo prazo para a Rússia e países satélites soviéticos. 6. O fornecimento de ajuda americana a todas as nações, independentemente do domínio comunista. 7. O reconhecimento da China Vermelha e sua admissão na ONU. 8. A configuração das Alemanhas Ocidental e Oriental como estados separados, apesar da promessa de Khrushchev, em 1955, de resolver a questão alemã por meio de eleições livres, sob supervisão da ONU. 9. Prolongar as conferências em prol da proibição de testes atômicos, já que os Estados Unidos concordaram em suspendê-los, enquanto houver negociações em andamento. 10. Permitir que os Estados Unidos satélites... 10. Permitir que os Estados satélites da União Soviética tenham representatividade na ONU. 11. Promover a ONU como a única esperança para a humanidade. Se a carta for reescrita, exigir que seja configurada como um governo mundial, com suas próprias forças armadas independentes. Alguns líderes comunistas acreditam que o mundo possa ser tomado tão facilmente pela ONU como por Moscou. Às vezes, estes dois centros competem entre si, como estão fazendo agora no Congo.
12. Resistir a qualquer tentativa de declarar guerra. 12. Resistir qualquer tentativa de declarar o Partido Comunista ilegal. 13. Acabar com todos os juramentos de fidelidade. 14. Manter aceso o Escritório de Patentes dos Estados Unidos. 15. Capturar um ou ambos os partidos políticos dos Estados Unidos. 16. Usar das decisões técnicas dos tribunais para enfraquecer as instituições americanas básicas, afirmando que suas atividades violam direitos civis. 17. Controlar as escolas, usá-las como meios de transmissão de socialismo e da propaganda comunista vigente, suavizar o currículo, controlar as associações de professores, impor a linha do partido nos livros didáticos. 18. Controlar todos os jornais estudantis. 19. Usar as revoltas estudantis para fomentar protestos públicos contra programas ou organizações sob ataque comunista. 20. Infiltrar a imprensa. Controlar as resenhas literárias e as redações editoriais e ocupar os cargos diretivos. 21. Ocupar as posições chaves no rádio, na televisão e no cinema. 22. Dar continuidade ao descrédito da cultura americana, degradando todas as suas formas de expressão artísticas. Uma célula comunista americana recebeu ordem para eliminar toda a boa cultura de parques e edifícios, substituindo-as por formas desajeitadas e sem sentido. 23. Obter controle sobre os críticos de arte e diretores de museus. Nosso plano é promover a feiura, a arte repulsiva e sem sentido. 24. Eliminar todas as leis sobre obscenidade, dando a ela o rótulo de censura e violação da liberdade de expressão e imprensa. 25. Quebrar os padrões culturais de moralidade através da promoção de pornografia e obscenidade em livros, revistas, filmes, rádio e TV. 26. Apresentar a homossexualidade, a degenerescência e a promiscuidade como algo normal, natural e saudável. 27. Infiltrar as igrejas e substituir a religião revelada pela religião social. Desacreditar a Bíblia e dar ênfase à necessidade de maturidade intelectual, a qual prescinde de uma muleta religiosa. 28. Eliminar a oração ou qualquer faceta da expressão religiosa nas escolas, com base na alegação de que violam o princípio da separação entre igreja e Estado. 29. Desacreditar a Constituição americana, sob a alegação de que é antiquada, está fora de sintonia com as necessidades modernas e é um obstáculo para a cooperação entre as nações em uma base mundial. 30. Desacreditar os países fundadores dos Estados Unidos, apresentá-los como aristocratas egoístas que não possuíam preocupação alguma com o homem comum. 31. Menosprezar todas as formas de cultura americana e desencorajar o ensino da história americana, alegando que é apenas uma pequena parte do quadro geral. Dar mais ênfase à história russa e a partir da tomada do poder pelos comunistas. 32. Apoiar qualquer movimento socialista para obter controle centralizado de qualquer parte da cultura, educação, agências sociais, programas de bem-estar, clínicas de saúde mental e etc.
33. Eliminar todas as leis ou procedimentos que interferem no funcionamento do aparato comunista. 34. Extinguir o Comitê de Atividades Anti-Americanas da Câmara dos Deputados. 35. Desacreditar e, por fim, desmantelar o FBI. 36. Infiltrar e controlar mais sindicatos. 37. Infiltrar e controlar os grandes negócios. 38. Transferir alguns dos poderes de prisão da polícia para entidades sociais. Tratar todos os problemas comportamentais, como distúrbios psiquiátricos, que ninguém, exceto os psiquiatras, possam entender ou tratar. 39. Dominar a profissão psiquiátrica e usar as leis de saúde mental como meio de obter o controle coercitivo sobre os que se opõem a objetivos comunistas. 40. Desacreditar a família como instituição. Encorajar a promiscuidade e o divórcio facilitado. 41. Dar ênfase à necessidade de educar os filhos longe da influência negativa dos pais, atribuir preconceitos, bloqueios mentais e retardamento das crianças à influência supressiva dos pais. 42. Criar a impressão de que a violência e a rebeldia são aspectos legítimos da tradição norte-americana que os estudantes e grupos de interesses especiais devem se levantar e usar a força unida para resolver os problemas econômicos, políticos ou sociais. 43. Derrubar todos os governos coloniais antes que as populações nativas estejam prontas para o autogoverno. 44. A internacionalização do Canal do Panamá. E por fim, 45. A revogação da reserva Connelly para que os Estados Unidos não possam impedir que o Tribunal Mundial assuma jurisdição sobre problemas internos. A atribuição de jurisdição à Corte Mundial sobre as nações e os indivíduos. Se o estudante ler os relatórios das audiências do Congresso, juntamente com os livros disponíveis escritos por ex-comunistas, encontrará todos esses objetivos comunistas escritos em detalhe. Além disso, entenderá como muitos cidadãos bem-intencionados se envolvem no avanço do programa comunista sem percebê-lo. Foram convertidos aos objetivos comunistas porque aceitaram slogans superficiais. Sem demora, já estavam pensando precisamente da maneira como os comunistas desejavam que pensassem. Examinemos alguns desses problemas mais de perto. O que dizer do desarmamento? Os comunistas criaram na mente dos homens livres a ilusão de que o caminho para a paz é através do desarmamento. Não devemos esquecer que o slogan tem origem comunista. Agora os homens livres o adotaram como seu próprio lema e até criaram comissões especiais para explorar formas e meios de chegar ao desarmamento. Nesta ação, estamos deliberadamente fechando os olhos a tudo aquilo que prometemos a nós mesmos no final da Segunda Guerra Mundial e novamente no final da Guerra da Coreia. Os especialistas dizem que o desarmamento diante de um perigo evidente e imediato é um ato imoral. É um ato de autodestruição.
Aqui estão apenas alguns fatos fundamentais sobre o desarmamento que os especialistas conhecedores do comunismo estão implorando para que os consideremos. Desarmamento significa depender de acordos em vez da força. Acordos são absolutamente inúteis, salvo se seu cumprimento possa ser forçado. A falácia de um acordo de desarmamento com a Rússia, a nação que já violou 51 dos 53 acordos, é a seguinte: se a Rússia escolheu rearmar-se secretamente, teríamos perdido nossa capacidade de fazer cumprir o acordo. Tal acordo dá a um partido desonesto uma vantagem devastadora por causa de sua capacidade de se armar secretamente. No vácuo do desarmamento, um governo com intenções criminosas requer poucas armas secretas para vencer toda a oposição. É isso que Hitler e Mussolini nos ensinaram. Em 3 de fevereiro de 1961, o Dr. Arnold Wolfers disse ao Comitê das Relações Exteriores do Senado: poucas armas fáceis de esconder ou fabricadas clandestinamente em um mundo totalmente desarmado dariam a uma nação poder militar decisivo sobre as outras. Um mundo totalmente desarmado seria também um mundo em que as características comunistas de sigilo e organização em linhas militares trazem o máximo de vantagem. Mas em toda essa conversa sobre desarmamento, o mais importante é lembrar que Khrushchev não ousaria desarmar-se. Suas forças armadas com 6 milhões de homens, incluindo 2 milhões na polícia secreta, não existem para lutar contra o Ocidente, mas para manter a tranquilidade interna por trás da cortina de ferro. Existem para reprimir revoltas nos países satélites e na Rússia. Além disso, Khrushchev é continuamente assombrado pelos fantasmas dos chineses vermelhos que adorariam ver os russos desarmados. Então, repetimos, Khrushchev não ousaria desarmar-se. Finalmente, em resposta aos que afirmam que uma corrida armamentística levará à guerra, apontaremos o fato bastante óbvio de que a corrida armamentista não é uma causa subjacente de guerra, mas um sintoma de conflito político. O desarmamento em face do conflito político é um convite à guerra. Os Estados Unidos encaminhavam-se ao desarmamento e à desmobilização quando a Guerra da Coreia nos sacudiu e fez perceber que as forças perversas de conquista ainda estavam à espreita. Porque essa força predatória não cedeu, tivemos de permanecer armados. Perante todos esses fatos, deve ficar claro para qualquer um que o grito em favor do desarmamento não é uma mensagem de paz e liberdade, é uma mensagem do inimigo. O que dizer da coexistência pacífica? Os comunistas criaram outra ilusão referente à coexistência pacífica, a ideia de que o Ocidente deve estar disposto a coexistir com o comunismo, já que a única alternativa seria a aniquilação por meio da guerra nuclear. A verdadeira alternativa à coexistência é a corresistência. Os especialistas na área vêm dizendo há anos que o comunismo não precisa ser tolerado. Ele não apresenta justificativa moral, econômica ou política para existir.
Além disso, é extremamente vulnerável a vários tipos de pressões pacíficas que homens livres nunca utilizaram. Discutiremos esse assunto mais adiante. Neste ponto, é importante apenas enfatizar que o comunismo pode ser derrotado, e isso pode ser feito sem uma guerra nuclear. Por isso, toda a base para se argumentar a favor da coexistência desmorona. A coexistência é uma contradição em termos, porque significa tentar coexistir com o domínio do mundo, o que é impossível. É preciso resistir ou ser dominado. Também significa aceitar o status quo de 1/3 da raça humana em cativeiro como um contrato de trabalho permanente. Significa aceitar o comunismo apesar da sua falsidade, subversão e violação de pactos. Significa tolerar o comunismo sem resistência. O Congresso dos Estados Unidos estava certo quando proclamou o que se segue na sua Resolução das Nações Cativas de julho de 1959. Abre aspas. A escravidão de uma parte substancial da população mundial pelo imperialismo comunista faz uma paródia da ideia de coexistência pacífica. O texto completo da proclamação foi publicado em USA News e World Report, 3 de agosto de 1959, página 87. Fecha aspas. O presidente soou uma nota de resistência quando disse: é conveniente e adequado manifestar aos povos das nações cativas o apoio do governo e do povo dos Estados Unidos da América às suas justas aspirações de liberdade e independência nacional. Fecha aspas. USA News e World Report, 3 de agosto de 1959, página 87. E sobre a ONU? Há uma exigência mundial de que seja criada uma arena para a solução ou arbitramento das disputas entre as nações, sem que se recorra à guerra. 2 tentativas foram feitas para se criar uma arena desse tipo: a Liga das Nações e a Organização das Nações Unidas. Ambas encontraram dificuldades, e pela mesma razão. Ambas as organizações começaram como federações exclusivas de nações, amantes da paz, e em seguida mudaram de curso, tentando converter-se em parlamentos mundiais, onde todas as nações poderiam ser representadas, inclusive nações guerreiras ou predatórias. Em ambos os casos, as nações predatórias conquistaram o poder quase completamente, anulando todas as frases altissonantes contidas em suas declarações originais de intenções. No que diz respeito à ONU, essa fraqueza foi enfatizada por John Foster Dulles, quando ele se dirigiu à Associação dos Advogados Americanos. Ele disse que as falhas da ONU são devidas principalmente ao fato de que seu funcionamento eficaz depende da cooperação com um país que é dominado por um partido internacional que busca dominar o mundo. William W. Wade, The UN Today, H.W. Wilson Company, Nova York, página 134. Henry Cabot Lodge apontou a mesma coisa. Em 1945 e 46, os Estados Unidos presumiram que a Rússia fosse uma nação amante da paz
e toda a Organização das Nações Unidas foi baseado na suposição de que a aliança entre os Estados Unidos e a União Soviética se manteria, o que naturalmente era uma suposição muito falsa, tragicamente falsa. The Case for Severing Relations with Soviet Rulers, US News e World Report, 17 de julho de 1954, página 139. Existem inúmeras disposições da Carta das Nações Unidas que permitem às potências predatórias, como a União Soviética ou seus países satélites, levar os processos ordeiros da ONU a uma parada total. Nos 15 anos de existência da ONU, a União Soviética usou a entidade para subversão por detrás das cortinas e para sabotagem nos conselhos abertos. Essa postura não só frustrou os poderes de preservação de paz na ONU, mas paralisou quase completamente a ação individual dos outros membros, porque eles se haviam comprometido a valer-se da ONU para resolver disputas. Quando se reflete acerca dos vetos soviéticos à tentativa da ONU de censurar a Rússia por sua invasão à Hungria e, posteriormente, de realizar uma investigação sobre a morte de 4 americanos no RB-47 em 1960, ressalta-se a longa lista de atrocidades cometidas pelos indivíduos soviéticos, que eram líderes, sem punição ou censura, embora todas tenham violado o artigo 2º da Carta da ONU. Considere essas disposições. 1. A organização é baseada no princípio da igualdade soberana de todos os membros. 2. Todos os membros deverão cumprir de boa fé as obrigações por eles assumidas em conformidade com a presente Carta. 3. Todos os membros deverão resolver suas controvérsias internacionais por meios pacíficos. 4. Todos os membros devem abster-se de ameaça ou uso da força contra a integridade territorial ou a independência política de qualquer Estado. E 5. Todos os membros se absterão de dar assistência a qualquer Estado contra o qual as Nações Unidas agirem de modo preventivo ou coercitivo. Hungria, China, Sudeste Asiático, Cuba, África, América Central e América do Sul, Coreia. Pode-se dizer que em todos os cantos do mundo, em todas essas nações, a União Soviética violou todos estes princípios continuamente. Como resultado dessa vasta contradição entre promessa e cumprimento, todo o complexo da ONU está gradualmente chegando a um impasse. Que então pode ser feito com a agressão vermelha, com seu programa mundial de rebeliões, motins, guerras civis e dominações? O que deve ser feito com a ONU? Como os Estados Unidos são o país mais rico e poderoso do mundo, espera-se que eles deem uma resposta. E porque praticamente todas as outras sugestões imagináveis já foram apresentadas, e é hora de dar resposta simples e direta que já se deveria ter dado há muito tempo. Voltar às intenções originais da Carta. Restringir os membros da ONU às nações amantes da paz. Isso é precisamente o que o artigo 4º prevê. E é a violação deste artigo que gerou a maioria dos problemas. Para termos esperado tanto tempo para eliminar as ações beligerantes,
Esta mudança envolve algumas dificuldades. Mas isso não é nada em comparação às dificuldades que teríamos pela frente caso os homens livres prosseguissem em seu atual caminho. Devido aos aspectos técnicos de veto e inúmeras violações de direito constitucional americano presentes na Carta, seria necessário reconstruir toda a estrutura da ONU. Ainda assim, é possível. Sem dúvida, alguns se oporiam à eliminação da Rússia e de seus países satélites da ONU, com base no fundamento de que isso impediria a ONU de servir como um parlamento mundial. A resposta a essa objeção é o fato comprovado de que a ONU nunca poderá servir aos pontos dos povos amantes da paz, enquanto tentar acomodar seu fórum aos assédios e tormentos de nações que sequer fingem cumprir suas obrigações, quer no âmbito da Carta, quer sob o direito internacional. E se os pais fundadores dos Estados Unidos houvessem tentado incluir o rei George da Inglaterra na Convenção Constitucional? Os resultados haveriam sido frustrantes, tão frustrantes e negativos como os são os de agora, quando uma nação predatória e seus países satélites têm assento na Assembleia dos Países Amantes da Paz da ONU. Os pais fundadores, sem dúvida, ao verem nossa recente atuação na ONU, diriam: é ilógico, é ilegal, é impossível. 15 anos de história da ONU são uma prova dolorosa. Mas essa ação não conduziria a Rússia e seus países satélites a formarem uma segunda associação de nações vermelhas e gerar uma luta entre blocos de poder. Isso já existe. A única diferença seria que o Bloco Vermelho não estaria na ONU para sabotar os desejos unidos das nações amantes da paz, como faz hoje. Uma ação desse tipo não levaria à guerra? Não enquanto o Ocidente continuar forte. Isso não enfraqueceria a situação militar do Ocidente. Na pior das hipóteses, só iria fortalecê-la. Também criaria a união de forças necessárias para começar a promover pressões econômicas e políticas sobre o comunismo e assim permitir que os povos escravizados atacassem desde dentro e por fim destruíssem esse espectro da tirania humana. Este novo arranjo nos daria o veículo ideal para começar a implementar todas as belas promessas que fizemos na Proclamação das Nações Cativas, em julho de 1959. Não há outra maneira? Parece que não. Todas as outras abordagens são meros desvios de rota. Simplesmente adiam o dia da decisão franca. Se os homens livres unirem-se para realizar essa mudança tão necessária, a nova Federação das Nações Amantes da Paz poderia executar um milagre político que daria uma nova garantia à paz e à prosperidade. Temos uma tarefa a executar e o tempo está se esgotando. O movimento comunista é um partido político legítimo? Essa questão surge de outra ilusão que os comunistas criaram em nossas mentes. Fomos induzidos a aceitar a ideia de que o comunismo é uma expressão legítima de ação política. A verdade é
que o comunismo é uma quadrilha criminosa. É um erro tratar o comunismo como partido político. Grupos políticos resolvem seus problemas entrando em negociações, participando de conferências e trabalhando suas diferenças com compromissos de boa-fé que todos os partidos devem cumprir. Este procedimento nunca funcionou com os comunistas, pois eles usam de engano, desprezo pelas leis, violações de tratados, intimidação, subversão e revoltas desveladas contra as ferramentas básicas de conquista. É isso que torna o comunismo uma quadrilha criminosa. Quando percebemos que o comunismo é uma operação criminosa, muitas novas vias de ação ficam abertas diante de nós. Por exemplo, um problema criminal não é tratado por negociação e consenso, mas seguindo 4 passos. 1. Imobilizar o criminoso. 2. Tornar o criminoso inofensivo. 3. Ganhar sua confiança. E 4. Cuidar da sua reabilitação. Recorde-se de que essas foram as 4 etapas utilizadas para lidar com a Alemanha e o Japão, quando seus líderes trilharam o caminho criminoso que precipitou a Segunda Guerra Mundial. Os aliados ocidentais seguiram essas etapas e a Alemanha e o Japão não só foram imobilizados e tornados inofensivos, mas também reabilitados. Depois da guerra, a Alemanha Ocidental e o Japão tornaram-se 2 dos apoiadores mais próximos dos Estados Unidos. Será que isso que devemos travar? Uma guerra preventiva contra os comunistas criminosos? É o fato? De modo algum. Significa que enquanto ainda há tempo e antes de uma grande guerra, é necessário que os homens livres façam uso das pressões disponíveis para imobilizar o Império Soviético e retalhar para o dia em que o próprio povo possa derrubar o regime tirânico dos líderes vermelhos desde dentro. Que pressões pacíficas estão à nossa disposição? Já mencionamos a importância de remover a participação ilegal que a União Soviética e seus países satélites detêm na ONU. Há outra arma muito potente que isolaria a máquina e a espionagem comunista. É a arma pacífica do rompimento de relações diplomáticas. A ação de Thomas Jefferson recomendava para o caso de nações que nos tratam de modo atroz. Assim, Jefferson diz: estou ansioso para darmos ao mundo mais uma lição, mostrando a eles outros modos de punir injúrias além da guerra. Por isso aprecio a proposta de cortar todas as comunicações com a nação que se tenha comportado com atrocidade. Writings of Thomas Jefferson. Thomas Jefferson Memorial Association, 1904-1905. Volume 9, página 85. Recentemente, o senador Barry Goldwater e outros estudiosos do problema têm defendido esse mesmo tipo de medida contra o Império Soviético. Há muitas razões para justificar essa postura. A Rússia é culpada de violações contínuas de tratados e convênios, repetidas violações do direito internacional, subversão e interferência em assuntos internos de outras nações,
guerra aberta contra povos amantes da paz, atos de provocação com insultos e acusações falsas contra os Estados Unidos, morte ilegal de militares americanos, derrubada ilegal de aviões americanos, prisão ilegal de cidadãos americanos. A falta de coragem política para romper as relações diplomáticas com a Rússia é muitas vezes ocultada pela alegação de que poderíamos perder algumas vantagens importantes e isolar a Rússia dessa maneira. Mas que vantagens? O senador Goldwater apontou que não há. Desde que os Estados Unidos reconheceram a União Soviética em 1933, não houve uma única vantagem que não pudesse ser alcançada igualmente bem, muitas vezes ainda mais facilmente, sem o reconhecimento. O reconhecimento acabou por ser uma ferramenta de conquista para os comunistas. Além de ser isolado, o comunismo internacional também precisa ser banido em nível nacional. Isso é tão importante que Lenin disse que os comunistas devem fazer todo o possível para evitá-lo. Will Tucker Chambers resumiu este pormenor quando disse: Lenin ensinou incansavelmente que, quando um partido comunista é declarado ilegal, fica quase totalmente paralisado, porque não pode mais enviar à comunidade os filamentos que usa para espalhar suas toxinas e de onde extrai sua força vital. Will Tucker Chambers, testemunha, página 210. Mas há uma lei que proíbe o Partido Comunista de não ser uma ameaça aos partidos políticos legítimos? Não se a lei for redigida a qualquer organização que defenda a derrubada do governo pela força e pela violência. O direito penal ataca atos ilegais ou qualquer quadrilha organizada para cometê-los. Uma quadrilha organizada para derrubar o governo por força violenta é, portanto, de natureza criminosa. Qualquer organização que promova tais atividades deve ser banida. Como várias autoridades já apontaram, é tolice tratar os comunistas como um partido político legítimo, uma vez que seria como dar aos ladrões de banco alvarás de operação. Continua no próximo capítulo, na próxima leitura, a continuação deste capítulo, a parte 2. Obrigado por ora, Deus lhe abençoe e nos salve do comunismo.